Olá, gente, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, vamos então para a nossa primeira aula, né? Nossa aula virtual, digamos assim, já que a gente está nessa situação toda, então vamos lá para a gente poder correr atrás do tempo perdido. Essa nossa primeira aula é a aula de inglês, nós vamos fazer nossa aulinha de inglês, então serão as aulas 5 e 6 da página 88. Então nós vamos dividir a aula em duas partes, como a gente costumeiramente faz mesmo, tá? Que é a parte de texto, nós vamos ler o textinho para nós aqui da página 88, com o título de Photoshopping Our Souls Away. Photoshopando nossas almas para fora, né? Assim, desencarnando nossas almas mesmo. E depois vamos fazer a interpretação do texto e a parte da gramática. Vamos então começar com a tradução desse texto, da página 88, um texto que caiu na Unicamp, lá de São Paulo, a Universidade de Campinas, em São Paulo. É um texto do Sari Martin McClover, que está disponível ali no site da darlingmagazine.org. Tá? Então, o texto como falei já anteriormente, o título é Photoshopping Our Souls Away, Photoshopando nossas almas para fora, que vai abordar o tema de mexer na imagem do ser humano. Tá? É para poder tentar chegar a um corpo chamado de perfeito, né, pela mídia. Vamos então à tradução do texto. Eu vou ler o texto para vocês e em seguida eu vou fazer a tradução dele, tá bom? Então vamos lá. In 2011, the American Medical Association, the most respected group of medical professionals in the US, took a public stance against the way media corrects photographs of humans, arguing that it is a leading cause of anorexia, the third most common mental chronic disorder in adolescents. Esse é o trechinho da página 88. A tradução, então, fica assim, olha. Em 2011, a Associação Médica Americana, o mais respeitado grupo de profissionais médicos dos Estados Unidos, tornou público uma posição contra a maneira que a mídia corrige as fotografias de humanos, argumentando que isso está principalmente causando anorexia, a terceira desordem crônica mental mais comum entre os adolescentes. Esse pedaço vai ser inclusive usado aqui numa resposta do exercício, vocês vão ver que fica até bem fácil, né, com a tradução já pronta. Então essa foi a página 88. Passando para 89, a página 89, nós temos a continuação do texto, que diz assim: It's bad enough that most models are part of Gen Pool, an age group that encompasses a very small percentage of the population. But now they are photographing these folks and manipulating their skin, their weight, and proportions to make them into perfect alien life forms that exist only in a computer. Essa segunda parte é um texto pequeno, né, relativamente pequeno. Essa segunda parte, então, diz o seguinte, vamos à tradução dessa segunda parte. É muito ruim que a maioria das modelos são parte de um conjunto de genes e um grupo que abrange uma pequena porcentagem da população. Mas hoje, eles estão fotografando essas pessoas e manipulando sua pele, seu peso e proporções para fazê-las em formas de vida perfeitamente estranhas que existem apenas em um computador. Então agora nós já temos todo o texto traduzido, nós já sabemos a tradução de todo o texto, já podemos trabalhar sobre a interpretação e a análise do nosso texto. Mas antes disso, aí na página 89, vamos começar então as nossas anotações a respeito do texto. Vamos começar com o vocabulário, o glossary, logo em seguidinha aí do texto, tá? Então, no glossary, observem comigo que o número 1, nós temos a palavra stance. Palavra stance, que está aí na terceira linha do texto.
A palavra stance significa posição, postura. Então, repetindo, a palavra stance significa posição, postura. Depois nós temos a palavra leading. A palavra leading, que está na quarta linha da página 88. A palavra leading significa principal. Então, repetindo, leading, principal. Depois, a terceira palavra que nós temos, uma expressão, genpool, que está na sétima linha, a primeira linha da página 89. Na primeira linha, nós temos essa expressão genpool, que significa conjunto de genes. Então, repetindo, genpool, conjunto de genes. A quarta palavra do nosso vocabulário está na linha 8, a segunda linha da página 89. Então, na segunda linha da página 89, nós temos a palavra encompasses, que é aí número 4, to encompass. To encompass significa abranger. Então, repetindo, to encompass, abranger. Vão anotando o vocabulário, que é muito importante para a gente poder estudar depois, né, para a nossa prova. Depois, a quinta palavra é a palavra folks. A palavra folks, que está aí na quarta linha da página 89. É a primeira palavra dessa linha aí, da quarta linha da 89. A palavra folks significa pessoas. Então, repetindo, folks significa pessoas. Nessa mesma linha, na página 89, nós temos a palavra skin. A palavra skin, que significa pele. Então, a nossa sexta palavra do vocabulário skin significa pele. E na mesma linha, logo em seguidinha, colado aí com a palavra skin, nós temos a palavra weight, que é a sétima palavra do vocabulário. Weight significa peso. Então, com isso, nós concluímos, fechamos a nossa ajuda, a nossa pequena ajuda, o nosso vocabulário. Então, o stance significa posição ou postura. 2, leading significa principal. A tradução de genpool é conjunto de genes. A número 4, to encompass, significa abranger. A número 5, folks, significa pessoas. A número 6, skin, significa pele. E a número 7, weight, significa peso. Então, agora nós já temos 2 passos bem adiantados. A tradução do texto e o vocabulário para estudos futuros. Uma vez que nós já traduzimos o texto e já sabemos o que esse texto fala em português. Agora é o momento daí na página 89, estamos nela. Então, vamos ficar aqui na página 89. Nós temos 3 questões sobre o texto. São questões dissertativas, não é o famoso xizinho, tá? Então, vamos ter que escrever, vamos ter que responder. Então, pegue um lápis, pegue a caneta, vamos lá para a gente responder juntos, vamos pensar juntos nessas questões, tá bom? Lembrando que é o vestibular da Unicamp, tá? Bem legal, hein? A gente poder já preparar, né? Já pensando em coisa grande, como a Unicamp, por exemplo. Prontinhos aí, vamos então para a questão 1 da página 89. O exercise 1, baseando-se no texto, responda em português. Atenção, que a questão pede, bem estilo Enem, né? Se bem que o Enem são só múltiplas escolhas, mas as questões em português. Aqui nós temos que escrever as respostas em português. Então vamos lá na primeira. A quem se refere a expressão these folks? Nas linhas 9 e 10. Então, eu volto ali em cima no texto, na página 89 mesmo. A linha 10, a primeira palavra é a palavra folks, que significa pessoas. Qualquer insegurança, consulta o vocabulário, a palavra número 5, folks, pessoas. Ótimo. Agora, a pergunta é, que pessoas são essas? Quais são essas pessoas que a palavra folks está se referindo?
Se eu voltar à leitura lá no começo do parágrafo, então está aí a primeira linha, it's bad enough that most models. A palavra models, ela passa, né, esse substantivo a comandar o parágrafo, porque vai só falar sobre ele, sobre a palavra models, sobre ela, né? A palavra models, que significa modelos. Então veja que por conta desses models, ele fala que são part of a gene pool, parte de um grupo de genes, um age group, um grupo numa faixa etária. O models encompasses, o models representa uma very small percentage. E models são, olha, estão fotografando os models, are photographing. Então, tudo isso se refere à palavra models. Então, minha resposta, a quem se refere a expressão these folks, refere-se à palavra models. Refere-se à palavra models. Mas como é em português, então pode colocar refere-se à palavra modelos. Então, a resposta número 1 refere-se à palavra modelos. Alguma dúvida? Tranquilo? Conseguiram achar comigo ali? Como é que eu localizo, né, a referência, a chamada palavra referencial, a quem ela se refere? A palavra modelos. Número 2. Então vamos para a segunda. Página 89, o número 2. O que fez a American Medical Association em 2011 e por que ela fez essa coisa que nós temos que descobrir? Então vejam bem. Eu tenho duas referências que eu vou buscar no texto para poder achar essa minha resposta. Eu tenho American Medical Association, eu vou procurar essa expressão aqui no meu texto, porque ela vai indicar a resposta. A resposta é sobre o que ela fez, o que a Associação Médica Americana fez. E eu tenho outro dado muito importante que facilita muito o exercício, que é a data, 2011. 2011. Então, de posse desses dois referentes, o American Medical Association e a data 2011, eu volto no texto e procuro qual informação está sendo dada sobre a American Medical Association e em que ano, em 2011. Voltando na página 88, aqui na página 88, eu já acho o primeiro elemento que a questão me deu. O ano de 2011, porque o começo do texto fica assim, in 2011. Então aqui eu já tenho a primeira dica. Para confirmar, eu preciso procurar em 2011 o que fez a American Medical Association. Olhando logo em sequência, na primeira linha da página 88, eu tenho in 2011, the American Medical Association. Então, já achei onde está a minha resposta. Vamos ver o que eles fizeram, tá? Voltando à nossa tradução, para a gente lembrar, então diz logo em seguida de American Medical Association, traz essa informação. The most respected group of medical professionals in the US. Esse pedaço é chamado de aposto. Está só dando uma informação sobre a Associação Médica Americana. Não é a resposta. Não diz o que ela fez, diz o que ela é, como ela é considerada. Então não faz parte da minha resposta. A dica é pegar a partir do verbo que vem logo após esse aposto. Took, quer dizer, se a pergunta é o que ela fez, então eu preciso saber de uma ação que essa associação fez. A ação vem logo aqui, took a public stance. Tomou, olha o took, tomou uma postura pública. Então minha resposta começa aqui. Tomou uma postura pública against the way media, contra a maneira que a mídia corrects photographs of humans. A maneira que a mídia corrige as fotografias dos seres humanos. Então, isso é o que ela fez. É a primeira parte da resposta. Veja que a minha pergunta era é dividida em duas. O que fez a associação em 2011 é a primeira parte. E por quê? A primeira parte eu já respondi. Acabamos de encontrar. Ela, então, posicionou-se, essa é a resposta, posicionou-se contra a mídia sobre corrigir os humanos. Isso foi o que ela fez.
Agora, por que ela fez isso? Está na sequência do parágrafo. Arguing. Arguing, nós vimos na tradução, significa argumentando. Argumentando que isso leva à anorexia. Isso causa a anorexia. Então, a resposta completa agora fica assim. A pergunta, o que fez a American Medical Association em 2011 e por quê? Primeiro, o que ela fez? Posicionou-se contra a mídia sobre corrigir as fotografias humanas. Ponto. Agora, o porquê? A razão. Isso é a principal causa da anorexia. Isso causa anorexia nos adolescentes e jovens. Então, aí está a resposta número 2. Vejam que é um processo, eu não diria fácil, mas é um processo simples para nós trabalharmos questão, texto e saber onde achar essas questões, saber a resposta onde está localizada, ok? Vamos para a terceira e última dessa parte do texto. Justifique o título do texto. Então, aqui é o que nós chamamos de leve inferência. O que o texto quer trazer de mensagem para nós? Vamos lembrar o título do texto qual é? Photoshopping Our Souls Away. Bem poético, né? Tem muita poesia nesse título. Photoshopando nossas almas para longe, esvaindo nossas almas. Primeiro nós temos que lembrar de um conceito que todo mundo já sabe, é bem comum hoje em dia, que é o de Photoshop, que é um programa que existe para, vamos chamar assim, mudar, não vamos chamar de corrigir, mudar uma imagem, né, uma fotografia. E isso sendo usado para o ser humano tem a nítida intenção de melhorar, tirar alguns defeitos que a mídia chama de padrão. Então, o título se justifica da seguinte maneira. Ao corrigir essas imagens, destrói-se as almas. Então, veja que Photoshopping Our Souls Away está querendo passar a seguinte mensagem. Quando se corrige uma imagem, perde-se a alma. Então, essa seria a resposta da questão número 3, justifique o título do texto. Vejam bem que quando esse tipo de pergunta justifique, não há um padrão, uma resposta que todos têm que fazer igual. Lembre-se que estamos tratando de um conteúdo de humanas. Então, há um leque de possibilidades, às vezes nem muito grande, às vezes nem muito pequeno, mas que permite respostas que permeiem esse padrão que eu vou falar para vocês. Então, pode flutuar em torno dele. Uma resposta guia, vamos dizer assim, para guiar as respostas de vocês, justifique o título do texto, corrigir nossas imagens e destruir nossas almas. Então esse é o caminho. Qualquer coisa em torno disso é aceitável numa resposta. Ok? Muito bem, então com isso nós encerramos a segunda parte da nossa aula, que é a análise e interpretação do texto. Legal? Agora, nós temos na página 89 a segunda grande metade da aula, que é a gramática, a revisão de gramática, que é muito, muito fácil, muito simples, e vocês todos já aprenderam, todos nós já vimos na nossa vida escolar esse conteúdo gramatical que é o presente contínuo. Então, é na página 89, na coluna da direita, nós temos a gramática com presente contínuo. Lá em cima, no Catching Up, vem uma breve explicação, para lembrar-nos do que é o presente contínuo. Então, nós temos uma frase, They are photoshopping these folks, que significa, eles estão fotografando essas pessoas. Uma frase simples, uma frase bem fácil da gente entender. E trata-se do quê? Continuando a explicação do nosso quadrinho do Catching Up. Trata-se do presente contínuo, que nesse caso expressa uma ação que está ocorrendo na atualidade, mas não necessariamente no momento em que se fala. Então, vamos ter muito cuidado com as noções que nós já trazemos, né, lá de trás. Nem sempre o contínuo se refere a uma atitude que está acontecendo no momento da fala.
Vamos então a uma parte muito importante, interessante e que vai facilitar a nossa vida, que é a fórmula, como eu monto uma frase no presente contínuo. Então, ainda nesse quadrinho aí em cima da página 89 do Catching Up, nós temos de roxo, tá vendo aí, grifadinho de roxo. But now they are photographing these folks. Essa frase está na linha 9, 10. Tá, na verdade, só a linha 9, tá? O 10 não, na linha 9. But now they are photographing these folks. Vamos tirar o but now e vamos concentrar nessa frase aqui, olha. They are photographing these folks. Qual tipo de estrutura frasal que nós temos aí? E é que vocês devem guardar, devem anotar aí em qualquer espaço dessa página, no caderno de vocês, porque é com essa estrutura que nós vamos trabalhar. Eu tenho they are photographing these folks. Nós temos claramente aqui então agora é hora de anotar, hein? Um sujeito, estou anotando aí, um sujeito, no caso é o they. Nós temos um verbo to be, que no caso da frase é o verbo to be, are. Então nós temos sujeito they, verbo to be, are, e um verbo principal com ing. É o grande segredo do contínuo. O verbo, no caso, é o verbo photograph. To photograph. Como eu quero colocá-lo no presente contínuo, é só eu colocar o ing depois do verbo, virando então photographing, fotografando. A minha fórmula está pronta. Toda frase no presente contínuo tem que ter um sujeito, mais um verbo to be, mais um verbo principal com ing. Sujeito, mais verbo to be, mais o verbo principal com ing. No caso do nosso exemplo, they are photographing these folks. O sujeito é o they, o verbo to be é o are, e o verbo principal é o photographing, já com o nosso ing. E o complemento da frase, these folks, essas pessoas. Esse é um exemplo muito bom, muito claro, que apareceu no nosso texto, sobre o present continuous, o presente contínuo. E agora, entendido isso, é hora de nós passarmos a nossa prática. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou bem devagar para dar um tempo para vocês fazerem, ok? Então vamos ao número 4. Nós já sabemos que nós precisamos de um sujeito, mais um verbo to be, mais um verbo com ing. Nessas frases, nos exercícios do número 4, 5, 6, 7 e 8 da página 89, nós vamos nos fixar primeiro nos 4 primeiros, nos exercícios número 4, 5, 6 e 7. O 8 eu vou falar em especial nele daqui a pouquinho, tá bom? Nos exercícios 4, 5, 6 e 7, nós já temos o sujeito. Já aparece o sujeito em todos. Número 4, eu tenho The Brazilian Models. Número 5, China. Número 6, I. E o número 7, Our Parents. Então, em todos já existe o sujeito. Então, dentro da nossa fórmula, sujeito mais verbo to be mais o verbo com ing, nós já temos o sujeito. Falta colocar nesses espaços em branco o verbo to be e o verbo com ing. Qual verbo? Todos esses que estão indicados nos parênteses. Então, vamos agora um a um, com aquele tempinho para vocês fazerem, tá? Pausa aí o vídeo, assim que eu fizer a frase, pausa o vídeo um pouquinho, eu vou dar um tempinho, aí você volta e confere a resposta, tá bom? Então a frase é: The Brazilian Models, esse é o meu sujeito, espaço, at an expensive hotel in New York. A grande notícia, embora não seja muito certo, né, a gente passar por isso e ensinar isso aí, mas eu não estou ensinando, é só um macetinho. O exercício pede para eu completar com presente contínuo. Então, eu só tenho que prestar atenção
no sujeito e no verbo que eu vou usar. O sujeito para poder usar o verbo to be correto e o verbo para pôr ing nele. Não liga para o resto da frase, tá? Deixa o resto da frase para lá. Porque para esse tipo de exercício eu tenho que me concentrar só nisso. Qual o meu sujeito e qual o verbo que eu vou usar o ing. Então vamos ao primeiro, número 4, já resolvendo o exercício. The Brazilian models, o verbo é o stay. Como é que eu vou resolver? Então, eu vou ter que colocar um verbo to be correto e vou ter que colocar o meu verbo stay com ing. Agora é hora de você dar aquela pausa no vídeo, fazer o exercício e soltar só depois, né, agorinha, quando eu der a resposta para você, ok? Então, pausa o vídeo. Ok, então agora vamos para a resposta, tá? The Brazilian models é o meu sujeito. Eu percebo que é um sujeito plural. As modelos brasileiras. Models. Se é plural, então meu verbo to be vai ser are. Are. Eu tenho 3 verbos to be. Am, is e are. O are é usado para um sujeito quando é plural. Então vai ser The Brazilian models are. E o verbo vai ser o verbo stay mais ing. Staying. Eu não mudo nada. Escreve o stay de novo com y e só acrescenta ing. É a única mudança que nós fazemos, acrescentar o ing. Então a resposta fica: The Brazilian models are staying at an expensive hotel in New York. Ok? Número 5. China. O verbo ship. Posso parar aqui na minha frase. Não precisa ler o resto. Pausa no vídeo. Vamos lá na resposta, então. China. China é singular. O meu verbo to be para singular vai ser o is. Então, tem o sujeito China, o verbo to be is. E o verbo que eu vou colocar com ing é o verbo ship. Ship, embarcar, transportar por navio. Aí vai ficar China is shipping. China is shipping. Só lembrando que esse shipping, por via de regra, eu vou dobrar a letra P, a última consoante. Porque o verbo ship é o nosso famoso, conhecido CVC. Então, dobro o outro P. China is shipping. China is shipping. Com 2 P's. Legal? O número 6. Where are you? Ah, tudo bem, uma pergunta. Aí vem o que nós precisamos completar. I, o espaço, e o verbo é to lie. To lie. Aqui no caso esse lie não significa mentir. Significa deitar-se. Deitar, né? Ficar deitado. I, espaço, lie. Aquela pausa para vocês responderem. Vamos à resposta, então. I é o sujeito. Qual o verbo to be de I? É o am. Lembrando os 3 to be's. Am, is e o are. O am eu só vou usar para o sujeito I. Então vai ser I am. Aí eu tenho lie. Esse lie, ele vai sofrer uma mudança, tá? É um dos verbos, são só 2, que sofre uma mudança significativa quando eu vou passar para o contínuo. O lie tem que virar lying. Mas eu não vou deixar o i, e na minha frase. Olha o que eu vou fazer com esse verbo. Eu vou colocar a letra L, o y e aí sim o ing. Então, lying fica L-Y-I-N-G. Para nossa resposta completa, então, ficar I am lying outside to get some sun. Esse lie, ele muda, tá? Olha a estrutura como muda. De L-I-E, ele vira L-Y-I-N-G. I am lying, ok?
Lembrando, estou falando isso agora no meio do vídeo, tá? Qualquer dúvida, obviamente, vocês podem perguntar aí no grupo, que a gente responde na hora para vocês, tá bom? Vamos para o número 7. Our parents é o sujeito. Já deu para sacar, vocês já vão lembrar do número 4, já deu para sacar que eu tenho um sujeito plural. Se eu tenho um sujeito plural, eu já sei qual vai ser o meu verbo to be. O verbo vai ser leave. Leave, verbo sair, partir. Our parents e o verbo leave. Aquela pausa, respondam e voltem. Então a resposta fica assim. Our parents. A dica já foi dada. Se eu tenho um sujeito plural, o verbo to be vai ser isso mesmo, vai ser o are, porque é um sujeito plural. Então, our parents are. E o verbo live, ele vai virar living. Living. Com uma pequena mudança aqui. Eu tiro a letra E e ponho o ing. Our parents are living. A única diferença, a única mudança, eu vou tirar a letra E de live e vou colocar o ing. Living. Our parents are living. Ok? Eu disse que o número 8 eu ia fazer de uma maneira especial, porque a número 8 trabalha com a chamada forma interrogativa nessa letra A do número 8, aí da página 89. Nada mais é do que você fazer uma pergunta nos moldes do verbo to be, como nós aprendemos lá no 3º ano do Fundamental, no 4º ano do Fundamental 1, até no 6º ano, que é colocar o verbo to be antes do meu sujeito. Então, vejam bem, eu tenho what, um espaço, Peter, outro espaço, e o verbo é o do. Então, se eu tenho esses dois espaços em uma pergunta e o sujeito está no meio dos dois espaços, que é o Peter, eu sei que eu vou começar com o verbo to be e vou colocar depois do Peter o meu verbo com ing. Assim é que eu faço uma pergunta no presente contínuo. E igualzinho eu faço com uma pergunta de um verbo to be normal, colocando o to be no começo da frase. Agora eu já entendi isso, então eu sei que se Peter é um sujeito singular, o verbo to be vai ser is, que vai ocupar o primeiro espaço. What is Peter? E agora vem o verbo com ing, doing. Simplesmente coloco o ing depois do verbo do. What is Peter doing? Viu como é fácil fazer uma pergunta, uma forma interrogativa? Eu só pego o verbo to be e coloco antes do meu sujeito. What is Peter doing? E a resposta segue o padrão que nós estamos vendo até agora. Eu tenho um sujeito he e o verbo enter. Então, eu vou colocar o to be e o ing no espaço, que é o que o exercício está pedindo. Então, fica he is. Por que o is? Porque é o he. É esse pronome que exige o verbo to be is. He is entering. I'm sorry. He is entering. He is entering. Que é o verbo entrando, né? Então fica he is entering. Para a gente fechar a primeira rodada de exercício, aí da página 89, a respeito do nosso ponto gramatical, que é o presente contínuo. Ainda na página 89, entram então os exercícios de múltipla escolha, aqueles famosos que a gente gosta, de marcar os xizinhos, né? Os xizinhos. Então, vou dar um tempo para vocês fazerem, tá? Aquele tempo do respiro, e eu vou passar um rápido gabarito comentado com vocês sobre cada um. Então, é hora de parar, né? Dar uma parada aí no vídeo agora, fazendo o exercício 3, os números 9, 10, 11, 12 e 13, e a gente retoma para poder passar o gabarito comentado com vocês, ok? Então, vamos lá, parando o vídeo. Muito bem, então agora o nosso gabarito comentado. Então, exercício número 3 da página 89, escolha a alternativa correta.
Aqui eu vou ter, na número 9, dois tempos verbais, o presente simples e o presente contínuo. O simples e o contínuo. E a resposta número 9 é a letra D. Por que a letra D? Não pode ser, olha, eu tenho Mr. Hope, Mr. Hope é masculino, he, então o meu verbo to be para ele teria que ser o is, tem que ser o is. E se for um verbo no presente simples, tem que ter o S. No caso do go, o ES. Então não pode ser a número 1, porque se for presente simples tem que ter o ES, está errado. Pode ser a B? Pode ser a B. A letra C pode? Não, porque tem o going sozinho, está faltando o verbo to be. A letra D pode? Pode, tem goes, igualzinho a letra B. E a letra E não pode, porque o go teria que ter o ES de goes. Então, nós ficamos entre a letra B e a letra D. Aí, continuando a frase, but today, he, eu tenho aqui de novo uma terceira pessoa, o verbo tem que ser o verbo to be is, e o verbo drive tem que ser driving. Aí eu vejo a letra D que está batendo certinho. Eu tenho o verbo to be is e o driving. Portanto, é a letra D. A questão 10, a resposta certa é a letra A. The children are crying for help. Por que o are crying for help? Seria as crianças estão chorando, né, pedindo, clamando por ajuda. O can't hear significa não pode ouvir, foge do nosso contexto. E o am sitting, esse am, eu só uso esse verbo to be para o I, a primeira pessoa. Portanto, é a letra A, are crying. Depois a letra B. I'm sorry, Harriet, I can't hear. Olha que beleza. Eu não posso ouvi-los de onde eu estou sentado. Então, a letra A, are crying, can't hear, e am sitting, que vai bater certinho com o nosso contexto, a nossa frase. Legal? Número 11. Pay attention. You, the wrong end of the box. Então, ó, preste atenção. Você, alguma coisa, o jeito errado da caixa. O lado errado da caixa. E o verbo, eu estou vendo as opções, que é o verbo open, que é o verbo abrir. Então, preste atenção. Você está abrindo a caixa do lado errado. Né? Você está mexendo errado com a caixa aí. Então, eu tenho um contínuo, que vai ser o verbo to be are, porque o meu sujeito é you, e o verbo vai ser opening. Então, fica you are opening, que está na letra B. Ok? Então, virando a página agora para a reta final da nossa aula, a página 90, o exercício 12. Eu tenho call the police, essa é a frase. Call the police quickly. The driver, alguma coisa, the scene of the accident. É o verbo flee, que quer dizer, vazando, saindo fora, fugindo. Aí eu tenho the driver. The driver é o motorista. Então, eu sei que eu vou ter um verbo to be singular, que é o is. E o verbo é o verbo flee. E o que eu faço com o verbo flee no contínuo? Só acrescento ing. Então, the driver is fleeing the scene of the accident. Ok? Muito fácil, hein? E a última, help me. Me ajuda. The dog, o cachorro. E o verbo, olha que judiação, é o verbo die. É o verbo die. Então, já fica claro que the dog é o it, né? É um singular, vou usar o is. E o verbo die é o da letra C. The dog is dying. Quero chamar a atenção nesse finalzinho de vocês. Atenção, na página 90, número 13, a letra C, eu tenho o verbo die, morrer. D-I-E. O verbo die é D-I-E. No contínuo, olha o que acontece com ele. Igualzinho aconteceu com o verbo lie, que está aí na página 89, no exercício número 6. Então, veja que lie e die são os únicos verbos no contínuo que tem uma mudança radical. O die de D-I-E vira D-Y-E.
ING. Se nós lembrarmos do like que vimos agora há pouco, é a mesma mudança, ok? Então, só para chamar a atenção de vocês nisso. Pessoal, então, olha, após essa aula, assim que vocês assistirem, não esqueçam de fazer a nossa tarefa mínima, tá bom? As nossas tarefas mínimas das aulas 5 e 6, essa que vocês acabaram de passar por ela. E quem quiser dar uma incrementada, temos aí também as tarefas complementares, tá bom? Da nossa aula 6, que é sobre presente contínuo. Valeu, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima. Grande beijo e qualquer dúvida, não se esqueçam. O WhatsApp aí no grupo, eu estou pronto para atender vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.